every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me maybe you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. But you're the only one for me, and I'm the only one for you. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. I'm not hiding anything. I think you know me too well. I'm always coming up short on words. You should know that by now. We've been down this road, so I'm not sure what you think you heard. So just give me a chance. Look into my eyes. I can show you what I have to say.
If you still can't decide, if you still think I'm lying, I will let you walk away. If my eyes can't convince you that I'm still in love since you first took my hand on that sweet summer night, and if your heart can't trust me, then I say this must be the start of us saying goodbye. Don't know if I can get through to you. Your eyes keep wandering away. If you made up your mind to leave this behind, then I can't force you to stay. If my eyes can't convince you that I'm still in love since you first took my hand on that sweet summer night, and if your heart can't trust me, then I say this must be the start of us saying goodbye. If my eyes can't convince you that I'm still in love since you first took my hand on that sweet summer night, and if your heart can't trust me, then I say this must be the start of us saying goodbye. Start of us saying goodbye. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. Oi, minha gente, tudo bem aí com vocês? Como estão por aí? Espero que todos bem, viu? Aqui estamos bem, gente. Rony, pro serviço, né, na cidade, até tirou o leite lá para adiantar um pouquinho para mim hoje. As meninas para a escola, logo é o horário delas chegar. E eu tava por aqui, gente, ó, na reforma, cuidando das minhas coisas lá de fora, né? Desci lá, gente, a minha galinzé de pintinhos que picou. E daí aquele pintinho, ele tinha que picou, que eu trouxe aqui pra dentro, que ele tava sozinho, que eu mostrei pra vocês aí esses dias. Ele tava aqui até agora, gente. De dia eu colocava comidinha ali na caixa dele. De noite eu embrulhava ele um pedacinho de coberta. Aí agora eu levei ele lá pra ver se a galinzezinha aceitava ele. E ela é muito boa, gente. Aquela galinzezinha, toda vez que ela fica choca, eu ponho ela pra chocar, porque ela é uma maravilha pra criar os pintinhos, sabe? Ela é muito cuidadosa, não morre um pintinho dela. Aí eu levei ele lá, gente, e ela aceitou ele tranquilamente. Coloquei ele lá no ninho embaixo dela um pouco. Depois desci todos juntos e ele tá lá numa alegria que ganhou um monte de irmãos, né? E uma mãe, que ele ficava aqui sozinho. E ele é da outra galinha, mas a outra galinha ainda vai demorar uns dias pra terminar, pra picar, né? Aí deu tudo certo, eu fui lá pra horta também dar uma molhadinha, eu já tinha molhado ontem à tarde, só que como tá fazendo, gente, um sol quente, aí eu gosto de jogar uma aguinha de manhã também, porque eu tenho algumas coisas lá, né, que é bom a gente manter molhadinho, principalmente os pés de pepino. Aí colhi uns tomates, porque tá tão bonito os tomates por lá, gente, coisa mais linda. Todo dia tem tomate amadurecendo para colher. Tirei também uns moranguinhos lá que tinha para tirar. Depois vim aqui para dentro, gente, porque ó, continuando aqui a minha reforma. Eu reformei lá meu quarto, que eu mostrei para vocês.
E até naquele vídeo do quarto eu disse que eu queria seguir reformando a casa, mas acabou que eu dei uma parada. Aí essa semana, gente, eu pensei, não, eu quero começar a continuar aqui a minha reforminha, né? Porque eu quero até o fim do ano reformar pelo menos um pouco. Vamos ver o que eu consigo, né? Aí eu comecei nessas duas salinhas que eu tenho aqui dentro. A minha casa aqui, gente, tem essas duas salinhas, porque antes a minha cozinha era aqui dentro. A minha cozinha era aqui, onde vocês estão vendo eu passando a massa na parede, e a minha sala era ali. Daí eu levei a minha cozinha para fora, esses dois cômodos ficou aqui a gente usando como sala. Agora eu quero dar uma reformadinha, porque aqui a cozinha era tudo em um só, e a gente fez mais um quarto aqui, né? E essa parede, gente, o pedreiro fez ela com uma parede muito grossa. Então, ó, eu já passei uma massa fina aqui. E essa massa que eu passo, dá pra gente passar e depois vir lixando. Pra deixar bem lisinho, mas eu, gente, sou acostumada com as reformas e até que eu consigo deixar já bem lisinho, ó. Depois eu só passo uma lixinha fina, pouca coisa, e a parede já fica uma beleza. Às vezes o pessoal vê a gente fazendo as reforminhas assim e estranha, né? Fala, arruma um pedreiro, mas isso não é coisa, né, pra você tá fazendo. Olha, gente, eu sou acostumada a vida toda a fazer essas reforminhas. Tudo que vocês veem aqui, que tem tinta, que tem verniz, fui eu que fiz, gente. Olha, verniz no telhado da área, verniz nesse forro aqui de dentro. E eu cresci vendo minha mãe, né, fazer as reforminhas lá na casa, coisa pequena, né? Mas ela tava lá pintando, eu tava lá com o pincelzinho, né? Junto com ela. Então, gente, eu faço porque eu gosto. É muito difícil a gente conseguir pedreiro pra fazer esse servicinho muito picado desse jeito. Tem pouco pedreiro, eu acho que na maior parte das regiões, porque eu vejo o pessoal sempre falando, né, que é difícil arrumar pedreiro, e aqui não é diferente. E para esses serviços miudinhos, piorou, porque eles têm, né, serviço grande, então é difícil deixar, né, uma casa que tá fazendo, uma construção, pra vir, né, gente, passar uma massa corrida na parede, enfim, o pessoal tem muito serviço e eu gosto, eu faço porque eu gosto de fazer, gente, né? Aí pessoas comentam, mas fala pro seu marido fazer. Gente, se eu falar pro Rony, bem, passa pra mim. Ele passa, gente, só que ele também tem tanto serviço, ele trabalha na cidade, que nem ele sobe lá tirar leite pra mim, né, pra adiantar pra mim o dia que eu preciso, né, que nem hoje ele foi pra cidade, ele vai voltar, ele ainda tem uns bois pra entregar, então ele também trabalha bastante e eu não vejo mal nenhum em fazer, sendo que eu sei fazer, eu gosto de fazer e assim, não me dá trabalho nenhum, gente, ó. Foi uns 40 minutinhos pra me passar a massa nessa parede. E olhe lá, eu acho que se brincar nem isso, eu não fico cansada. Sabe, na horinha a gente faz. Eu faço com gosto, eu amo ver depois, né, arrumadinho. E falar assim, olha só, eu que arrumei. Eu gosto, gente, eu gosto, sabe, de mexer com as coisas, de estar em movimento. Agradeço a Deus por ter a minha casa, por ter saúde, né, por poder cuidar das minhas coisas, é bom demais. Eu amo fazer. E é por isso que eu faço, né? E é isso. Agora, gente, eu não terminei de passar a luz aqui, gente, tá piscando. Por isso que tá fazendo assim na gravação. Eu não terminei de passar a massa porque a minha lata de massa acabou. Eu já tinha usado um pouquinho lá no quarto, né, que a parede tava precisando consertar, só que eu tinha usado pouco. Achei que ia dar pra passar em tudo aqui, mas ainda ficou a beiradinha da porta, um cantinho ali e tem uns lugarzinhos aqui que eu quero até passar mais uma vez pra tampar melhor, sabe? E aí o que eu fiz? Mandei mensagem pro Rony, conversei com ele pra ele trazer mais uma lata pra mim. Aí mais tarde eu termino, né? E agora eu vou começar a passar uma tinta aqui nas paredes, porque daí eu vou pintar. Essas duas salinhas aqui de dentro, eu vou pintar. E olha, gente, eu sei que eu já falei demais, mas a minha casa, quando eu me casei com o Rony, era só essas duas salinhas e o banheirinho, gente. A gente comprou aqui há 21 anos atrás. Agora em janeiro a gente faz 20 anos de casados. E um ano antes da gente casar, a gente conseguiu comprar aqui
Era só uma marinha, 2 cômodos e um banheirinho. A gente deu uma reformada e viemos morar pra cá. E ao longo do tempo a gente faz um quarto pra lá, faz um quarto pra cá, faz outro quarto pra lá, né? Depois fizemos a cozinha e fomos aumentando. A gente tem vontade, sim, de essa casinha de dentro aqui, uma hora a gente dá um tchan nela. Muita gente fala aqui dessa parede que tem no meio, né, pra gente tirar e deixar uma sala só. Só que a gente tem medo de mexer porque a viga principal dessa casa daqui de dentro, ela fica em cima dessa parede. Aí eu acho que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma salinha aqui e uma salinha do outro lado ali. Vou deixar 2 salinhas. Vou ver como que eu vou organizando aqui, né? Mas olha para vocês verem, graças a Deus, né? Que benção. A gente começou com um pouquinho e ao longo do tempo foi, né? Aumentando e aumentando, é só benção mesmo, né? Então vamos lá para mais um vídeo, mais um dia aqui. Vou fazer aqui as minhas pinturas e sigo gravando o dia para vocês. E é nessa parede aqui que eu tava passando, ó. É uma parede que foi feita recentemente e infelizmente a gente não fez o reboco com areia fina. Aí por isso que eu tô passando essa massa, porque daí pintar em cima daquele reboco grosso fica muito feio, né? Aí tinha ali um grafiato também, que é de antigamente, gente, que a gente fez, ó, desse lado aqui também tem. Daí eu tampei ele também, porque ficou um pouco rebocado por cima, então eu vou tampar e vou passar tinta em tudo. Só que ficou os cantinhos, né? Depois eu vou terminar, porque faltou a massa. A última vez que eu passei a massa lá no quarto, bastante gente ficou com dúvida, que massa é essa? Essa daqui, ó, gente. Tá vendo? Aqui tá vazia porque eu terminei e daí eu lavei a latinha, porque aqui na roça a gente usa tanto essas latinhas e essa massa ela é muito boa, sabe? Ela é lavável. Ela seca assim, ela sai facinho e é só esfregar também com a buchinha com água que ela sai tudo. E ela é boa pra tampar buraquinhos, ó. Ali tinham buraquinhos e aí eu passei pra tampar. Something years ago, those cold nights in December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Stars over us, just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. You and me were poor as dirt, all we had was time. Dei a primeira mão aqui, gente, nas paredes, aí fui almoçar, voltei e dei a segunda mão, ó. Já tá com 2 mãos aqui, eu acho que 2 mãos, gente, é suficiente. Aí eu fiz a primeira mão da beiradinha, agora, ó. A Ingrid tá aqui fazendo a segunda mão pra mim. Oi, gente, tudo bom? Tá passando ali, gente. A segunda mão de tinta, ela tem bem mais jeito do que eu, gente. Porque eu, pra fazer essas coisas delicadinhas assim, tenho uma mão pesada aqui só. Eu tenho que ir passando e limpando, sabe? Porque eu vou por cima, sabe? Da onde não é pra ir. Agora a Ingrid não, ela vai ali devagarinho e contorna bem certinho
fazer muitas manchas, né? Porque uma manchadinha dá mesmo, que às vezes dá uma escapadinha. Aí, agora o Rony chegou, ele trouxe a lata, mais uma lata de massa pra mim. Eu vou terminar de passar a massa aqui, eu não lixei ainda. Aí eu vou dar uma lixadinha e eu acho que essa parede eu vou terminar, gente, só amanhã. Aí depois eu continuo, eu vejo como que eu continuo o vídeo com vocês amanhã. Porque hoje, gente, olha, eu parei pra almoçar, parei pra arrumar vídeo pra soltar. Aí agora eu vou passar a massa aqui e eu acho que vai dar conta do meu horário. Que daí 6 horas tem o terço e a gente tem que tomar banho, tem que, né, ajeitar a janta e tudo, então o dia já acaba. Mas tá bem bonitinho. Tá molhado ainda, por isso que tá manchado. Eu acabei de passar a segunda mão aqui. Aí não fiquei gravando tudo, porque, né, eu gravei só a primeira mão, é tudo a mesma coisa, né, Ingrid? Sim, mesmo processo? Ó, tá bonitinho. Essa cor, se eu não me engano, é marfim. Eu esqueci de olhar lá hoje o nome da cor na lata. E aquele outro lá que tá, é areia, que tava, né? Eu vou pintar daquele outro lado também. E tem pouca diferença, né? Não tem tanta diferença, mas esse é mais amarelinho, né? Esse é mais puxado pro amarelinho, o de lá é mais puxado pro marronzinho, assim, né? Isso, nós tava fazendo a conta aqui, faz 5 anos, né, que eu pintei aqui. 5 Da anos. outra vez. Acho que nós não tinha nenhum canal ainda. Não tinha não ainda. tinha o canal Não, quando eu pintei, não. E vai ficar bom depois que terminar. Dia seguinte por aqui, gente, vou continuar esse vídeo com vocês. Ontem eu finalizei lá de passar a massa na parede. As outras paredes também ficou tudo pronto. A Ingrid deu a segunda mão completa lá nas beiradinhas. Então hoje eu vou só passar tinta naquela outra parede lá. E ontem eu terminei já às 5 horas. Fui lá atrás catar os ovos, vim tomar um banho e subimos pro terço. Chegamos, jantamos e fomos descansar. A janta, a Nathalie e a Yasmin que deixou prontinha pra gente antes da gente subir pro terço, só que elas ainda não me deram permissão pra gravar elas cozinhando, gente. Elas falam que tem vergonha. Tem gente que pergunta, né, se elas sabem cozinhar, e sim, estão no processo de aprendizado, né, mas muita coisa elas já sabem fazer, assim, o básico elas já sabem fazer de tudo e fazem com capricho, uma comidinha gostosa, é uma delícia a jantinha delas. Aí, gente, agora, né, eu vou sair ali cuidar dos bichos, vou molhar a horta, porque tem dias, gente, que a gente não consegue molhar a horta de tarde, sabe? Depende da rotina, né? Acaba que aí eu molho só de manhã, mas eu gosto de jogar uma aguinha de tarde e de manhã, porque tá fazendo um sol muito quente durante o dia, sabe? E é isso. Vou sair ali agora e depois vou voltar lá continuar a reforma. Vou jogar milho aqui pra galinhada, tratar dos pintinhos, tenho que jogar uma aguinha lá na horta também. Já joguei aqui ração quireira pra galinha Zé com os pintinhos e o que tava lá dentro, gente, é esse daqui, ó. Olha ele aí. Mas assim eu sobrevivi, gente. Fiquei lá dentro vários dias, dormi enroladinho. Mas agora eu tô mais feliz aqui. Com mamãe, irmãos. Aí eu dei uma varridinha aqui, coloquei comida, né? Milho também pra ela. E daí eu vou lá na horta, eu pego verdura também pra trazer pra eles. Eu gosto de deixar fechadinho assim, até ficar mais firminho, né? Aí depois eu solto. Vou colocar ração pros cachorros aqui também. Gente, cheguei da horta, já tava passando uma buchinha aqui nas louças do café, coando o leite. O Rony chegou do curral, ele que tirou o leite pra mim. E eu tô com o leite coado, vou colocar coalho ali, que eu vou fazer um queijo coalho. Sabe aquele queijinho de churrasqueira? Eu faço, gente, fica muito gostoso. Semana passada, acabou que passou a semana, eu esqueci de fazer, mas essa semana eu quero fazer. Eu gosto de fazer ele uns dias antes, sabe? Pelo menos uns 3 dias antes. Porque quanto mais ele fica descansando, curando ali na geladeira, mais gostoso ele fica na hora da gente assar, sabe?
Então, eu tô aqui com o leite acabado de coar, acabado de chegar do curral. Então, ele tá na temperatura ideal pra gente colocar o coalho, que é um leite, assim, levemente morno. Mas se por acaso o leite de vocês estiver gelado, às vezes compra, o leite tá fria, aí precisa dar uma mornadinha, mas é pouca coisa, gente. É um morno bem levinho, temperatura, assim, de mamadeira de bebê, tá bom? Aí, aqui eu vou colocar 1,5 colher de sal e vou colocar aqui o coalho, que é esse daqui que eu uso, ó, mas tanto faz a marca e a gente encontra em mercado, agropecuária e também na internet. Vou colocar aqui meia tampinha de coalho e o coalho vocês podem calcular para cada litro de leite 1 ml de coalho. Eu tô fazendo aqui com 7 litros, mas pode fazer também com menos. A quantidade de leite vai ser a quantidade de queijo que vai render. Mas assim, gente, eu já cheguei a fazer até com 3 litros. Dá certo. Só vai render menos, né? Aqui eu vou misturar bem e vou deixar descansar até essa massa ela coalhar. Já cobri aqui, ó, vou deixar aqui quietinho, coalhando. E enquanto isso, gente, eu já vou lá pra dentro, que eu vou passar a lixa lá naquela parede que eu passei a massa. Que daí a gente tem que passar a lixa pra deixar a parede bem lisinha pra gente vir com a tinta. Agora, rapidinho, eu finalizo. Tem até umas baguncinhas de reforma aqui, ó. Como que ficou a parede toda passadinha a massa. Eu já deixei o mais lisinho possível. Eu gosto de passar a massa deixando assim o máximo que eu consigo de liso pra depois, na hora de lixar, fica mais fácil, sabe? Então, é só uma passadinha de lixa pra tirar algumas imperfeiçõezinhas que ficam. Terminei aqui de passar a lixa, eu deixei tudo bem lisinho. Já passei uma vassoura pra tirar, né, o excesso de pó que fica na parede. Vou passar até um paninho úmido também, sabe? E úmido bem torcidinho, faz um pozinho, ó. Mas não tem nada, já peguei aqui o aspirador, aí eu vou passar o aspirador. Esse pó, ele é bom porque ele não se espalha muito no ar, sabe? Ele vai caindo mais no chão aqui. Aí eu vou limpar tudo pra vir passando a tinta, né? Passei o aspirador aqui no pó maior e depois vim com um pano úmido, ó. Passei no chão, tá sem nenhum pó. Porque é ruim, né, a gente pintar com aquele pó. E passei um pano úmido também na parede, porque eu acho que não é bom passar a tinta, né, em cima de pó solto. Aí passei um pano aí na porta também, já aproveitei pra passar um paninho aqui no balcãozinho. Tá tudo limpinho, gente. Agora eu vou esperar dar uma secadinha, porque como eu passei, né, o pano molhado, vou lá mexer o queijo. 1h30 ficou aqui descansando. A massa já talhou direitinho, ó. Agora eu venho mexendo aqui, olha só que massa bonita que ficou. Aí eu mexo bem mexidinho pra ensorar bem. Agora que eu já mexi bem, eu vou tampar de novo e esperar a massa separar do soro. Começando a passar, gente, a mão de tinta aqui
na parede mais feia que tinha. E o segredo para não pingar demais quando a gente pinta, eu sempre vejo alguém comentando, né? Que, nossa, você consegue pintar sem fazer tanta bagunça. Eu até coloco um papelãozinho embaixo, caso pingue, mas pinga muito pouco, gente. O segredo é girar o rolo de baixo para cima, ó. E daí a gente leva a tinta toda na parede. Se você vir com esse rolo encharcado e colocar ele de cima para baixo assim, ó, vai pingar tudo. Aí depois que a gente tira o excesso de tinta aqui na parede, aí sim a gente pode girar esse rolinho aqui na parede, levar para cima, trazer para baixo, para distribuir bem a tinta. Mas a primeira passada, depois que a gente passa ele aqui na tinta, tem que ser de baixo para cima ou vai fazer uma pingueira mesmo. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything and never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never. Primeira mão de tinta finalizada. E olha a diferença, gente. Aquela parede feia que tava no reboco grosso. Agora, ó. É bom demais, gente. Nossa, eu gosto demais. Acho muito satisfatório. É claro que vocês vendo assim, vocês podem pensar, nossa, mas né, dá tanto trabalho. Mas olha, gente, a gente não tem nada na vida sem trabalho. E é um trabalho, né, recompensador, é um trabalho satisfatório. E eu digo pra vocês, eu gosto demais disso, gente. Aqui tá a marca, porque ainda vai secar, né? Aí agora eu vou esperar secar enquanto seca aqui. Eu vou ir lá, gente, mexer com o meu queijo, vou deixar minhas coisas aí ainda, porque eu vou voltar e dar a segunda mão, porque eu tô dando 2 mãos, né? Mas daí a segunda mão nem vou ficar gravando, porque assim, é a mesma coisa, gente, né? Passar a tinta aí é rapidinho. Já lavei bem aqui minhas mãos, meus braços, troquei minha blusinha. Olha só como que tá aqui a massa. Eu vou escorrer o excesso desse soro, ó, só o excesso. Se por acaso a massa de vocês não tiver assim bem juntinha, vocês podem tirar o soro com o auxílio de uma peneirinha, né? Pra não estar desperdiçando massa. Faz 1 hora que essa massa tá descansando que a gente mexeu. Passei para uma panela a massa e já trouxe aqui pro fogo. Se vocês quiserem coalhar o leite já na panela, para facilitar, para não ter que trocar depois de vasilha, pode também. Aqui agora eu vou esquentar esse leite até ele ficar numa temperatura que a gente coloca o dedo aqui dentro. A gente não se queima, tá bem quente, mas a gente suporta. E aqui eu não gosto de ficar mexendo a massa assim não, ó. Eu vou mexendo com ela só pelas beiradas aqui, ó. Se o fogo de vocês for um fogo muito forte, vocês deixam ele médio, tá bom? O meu aqui é fraco, então eu deixo ele alto mesmo. E aqui a gente vai, ó, fazendo assim. Pode dar umas giradas assim na massa, ó. E vocês vão ver que a massa vai ir se juntando. E a hora que tiver perto de dar a temperatura, o soro chega a fazer uma espuminha também. Mas
vai sempre colocando aí o dedo. O meu aqui tá frio ainda, então eu vou dar uma paradinha no vídeo e assim que der a temperatura aqui, eu volto pra me mostrar pra vocês. Já faz um tempo que eu tô misturando aqui. Olha só como a massa, ela vai virando um queijo, ó. Ela vai soltando todo o soro e vai se juntando. E eu já vou com a mão ajudando. Nessa altura aqui, eu já abaixei o fogo. A hora que já vai começando a ficar quente, é bom abaixar o fogo para você conseguir controlar direitinho a temperatura e não chegar muito rápido e acabar passando, ó. Eu aguento ficar com a minha mão aqui tranquilamente. Então, a gente ainda precisa deixar mais um pouco a massa. E vocês reparam que vai fazendo uma leve espuminha por cima do soro, sabe? Enquanto vocês aguentar ficar com a mão aqui dentro, não tá no ponto ainda. Olha só que massa bonita. Pode até virar ela, porque no caso aqui a parte de baixo tá esquentando mais do que a parte de cima. Então a gente vira. Olha a espuminha. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas se vocês for fazer pessoalmente, vocês vão ver, ó. Na beirinha da panela dá pra ver, ó, a espuminha. Aqui eu vou desligar o meu, porque já tá bom. Já tá um quente assim que eu tô suportando, mas tá bem quente. Se eu deixar mais um pouco, aí eu já não aguento mais. Vou colocar aqui mais uma colher de sopa bem cheia de sal. E mais uma meia ainda, ó. Aí vocês vão pensar, Tamires, mas esse queijo vai ficar muito salgado. Gente, não fica. Vocês sabem por quê? A maior parte daquele sal que a gente colocou lá no começo, sai tudo nesse soro aqui. Então, não fica salgado, não. E agora, a gente vai deixar uns 5 minutos descansando essa massa dentro desse soro aqui, ó. Aqui, o soro já soltou praticamente tudo dessa massa. Pode dar umas apertadinhas com a mão, vocês veem que aqui eu ainda suporto ficar com a mão dentro, mas assim, tá bem quente. E eu sou meio acostumada a mexer com essas coisas. Então, a gente aguenta bem a quentura, mas se não aguentar mexer com a mão, pode mexer só com a colher. Pega umas 2 colheres. Dissolveu bem o sal, vamos deixar uns 5 minutinhos descansando aqui. Passou aqui o tempo, eu vou tirar essa massa agora do soro pra gente terminar de escorrer ela. Ela já fica assim, ó, toda em uma só, uma massa fácil da gente mexer. Já vou dar uma espremidinha aqui nela, pra ir saindo esse soro aqui, nesse escorredor, porque quanto mais a gente tirar o soro dessa massa, melhor. Já dei uma boa espremida na massa aqui no escorredor para sair o máximo de soro que eu conseguir. E aqui agora eu vou colocar em um pano de prato bem limpinho pra gente terminar de tirar o excesso de soro aqui dela. Vou colocar aqui dentro do potinho que eu vou usar como forma para fazer o molde desses queijos, ó. Coloco com o pano mesmo, com ele ainda quente, não pode demorar muito, porque se demorar, ele não vai pegar o formato aqui. Fui apertando aqui e olha só como que já tá. Agora já tá com bem pouco soro. Eu vou colocar um outro guardanapo sequinho, se vocês não quiserem, pode só torcer aquele guardanapo lá e deixar. Mas eu gosto de passar
pra um guardanapo sequinho, porque esse guardanapo de soro é facinho da gente lavar. Passou um sabãozinho, esfregou. Aí eu vou colocar dentro do potinho aqui, que eu vou usar como molde. Vocês podem ver que aqui nem tá molhando mais o pano, ó. Pouca coisa. E aqui eu vou deixar agora até esfriar. Vou colocar peso aqui em cima. Vocês podem usar qualquer coisa que vocês tiverem. Eu peguei aqui um pacotinho de feijão. E é só deixar aqui. Depois a gente vem colocando os palitos. Dei a segunda mão de tinta, gente, e agora tá finalizado aí. Olha que beleza que ficou. Já limpei as coisas e trouxe aqui de volta no lugar. Passei um pano no sofá, na rack. Limpei aqui o chão, ó. E já trouxe aqui de volta, porque daí eu quero pintar aquele outro cômodo lá também, gente. Não aparece, mas assim, gente, a parede suja, tem lugarzinho caindo, sabe? Então eu quero arrumar e passar a tinta também, né? Pra ficar tudo reformadinho, né? Olha só. Só não coloquei as tomadas ainda, porque eu quero lavar as tomadinhas e limpar direitinho pra depois vir colocando de volta. Graças a Deus, né? Uma alegria ver finalizadinho assim. Agora, gente, já é finzinho de tarde por aqui. Eu vou ali colocar os palitinhos no queijo, olha só. Que tardinha gostosa. Vou tirar aqui o queijo do pano. Tava desde aquela hora ali com o saquinho de feijão em cima. Olha só, gente. Que bonitão que tá. Aí, antes de eu levar pra geladeira, eu gosto de colocar já o palito, porque depois de gelado, ele fica bem mais ruim pra colocar, porque ele vai ficando mais firme. Aí, pra colocar o palito, eu calculo aqui, mais ou menos, e vou colocando. Aí, eu vou levar pra geladeira e vou deixar na geladeira até o dia da gente usar. Quanto mais curadinho, mais gostoso ele fica. Pode deixar 7 dias, sabe? Não tem tempo. Quanto mais amarelinho ele ficar, mais gostoso. Com o passar dos dias, ele vai ficando mais amarelinho, sabe? Olha só. Tá vendo que ele já tá até começando a ficar amarelinho? Aí eu vou levar na geladeira, dentro de um potinho com um papel, pode ser um papel toalha ou guardanapo mesmo, embaixo. Pra ir absorvendo o restinho de soro que tiver aqui. Domingo por aqui, gente, eu vou voltando pra mostrar o resultado do queijinho aqui pra vocês. Olha só como tá amarelinho, faz 3 dias. Que ele tá guardado na geladeira, que eu fiz por aqui. O Rony já acendeu a churrasqueira e ele tá aqui, ó, gente, preparando uns espetinhos pra nós. Tudo bem? Tudo. Já colocou uns espetinhos ali na churrasqueira. Aqui ele fez, gente, ó, espetinho de coração de frango e espetinho daquela bananinha lá. Sabe aquela carne que eu falo pra vocês que nós gosta? Assadinha? Então... Aí aqui já tá os espetinhos prontos, aí eu congelo e vou descongelando pra gente usar durante os final de semana, porque um pacotinho rende bastante, né, bem? Rende. E é tão bom, né? É tão saborosa a carne, né? Muito gostosa. Muito. É isso, gente. Vamos assar uma carninha aqui pra nós almoçar. E vamos assar também o queijo. Eu vou cortar aqui, já fiz até umas marcaçãozinhas aqui pra mim. Não, vai passar o bife, né? Cortar mais ou menos. Passou o bife de porco na churrasqueira na máquina? Não tem problema. Ah, não. Bom que fica mais molinho.
Olha só por dentro, gente. Fica lisinho, tá vendo? Ó. Por isso que é bom a gente pôr aquele pezinho, sabe? Olha só que bonitão. Ficou bem comprido, né? Pode espetar no sentido contrário também, se quiser, pra ele ficar menor. E do jeito que eu cortei aqui e que eu espetei, renderam aqui 6 espetinhos, ó. E vamos, gente, pro teste do queijinho. Olha aí como ficou bonitão. E ó, gente. Molinho por dentro, com aquela casquinha por fora. Olha só. Não ficou maciozinho? Ficou? Vai? E o sabor? Tá bom? Bom mesmo, gente. O mesmo gostinho daquele que a gente compra. Eu vou finalizando esse vídeo aqui com vocês, então, gente. Não fiquei gravando muito ali nosso churrasquinho, porque o vídeo já tava bem grande, né? E eu vou aqui, gente, agradecendo o carinho, agradecendo a companhia. Eu espero que vocês tenham gostado, né? De acompanhar um pouquinho da minha rotina por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!